Fala aí galera, eu sou o T e já pode almoçar, porque o pai voltou. E sim, meus amigos, estou aqui para poder fazer finalmente mais um vídeo aqui nesse canal, porque se vocês não perceberam, passei aí um período relativamente longo de tempo fora dos gramados dessa quadra de basquete chamada Yu-Gi-Oh! Não fez sentido nenhum isso aqui, mas enfim, passei um período, né, eu já dei algumas explicações lá no meu canal de jogos comentados, que você pode acompanhar aqui em cima, que eu tô postando alguns jogos por lá, por exemplo, e já dei algumas explicações. Por motivos de saúde, fiquei sem postar vídeos por aqui por um tempo, tive alguns probleminhas respiratórios e agora já tô voltando aí, recuperando aos poucos, estamos de volta, certo? Então, vamos voltar a comentar várias coisas por aqui, porque ficou muita coisa sem cobertura da minha parte. Tem o ICS Indianápolis, que foi o primeiro torneio pós-Agov, então tem todo o impacto da semana que no metagame, impactado pelos acontecimentos da nova coleção de Age of Overlord. Eu vinha fazendo os vídeos nessa playlist aqui em cima, conjecturando, falando das coisas pré o lançamento de Agov. E acabou que eu não falei sobre os acontecimentos depois que a Agov lançou. Eu só falei dos decks antes do lançamento da coleção. Muita coisa aconteceu. E já teve outro ICS na Bolívia nesse fim de semana, que esse sim foi ganho pelo Mix. Michel Veríssimo jogou de Mikanko e foi o grande campeão do torneio. De lá pra cá, no ICS de Indianápolis, o Paulo fez top 8 jogando de Charlames, por exemplo, e o Rescue Ace foi o principal deck do evento, como muita gente já imaginava no momento inicial ali do formato, com a engine de Diablo Star e Sinful Spoil, a Gov impactando diretamente o jogo. Esse vídeo específico aqui, onde eu tô voltando pra poder falar das coisas, eu só queria pincelar um pouco e falar um pouco sobre o deck do campeão, o deck de Mikanko. Mikanko foi o grande campeão desse ICS. E eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre esse deck, antes da gente voltar a falar de todas as coisas, das várias e várias coisas que tem sobre o formato. Temos para falar ainda dos acontecimentos do ICS da Bolívia, do fim de semana, e do breakdown do torneio em si. Antes eu queria falar especificamente do campeão Mikanko. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês o deck do Mix, né? Então o Michel Veríssimo foi o grande campeão desse torneio usando essa decklist de Mikanko aqui. É importante frisar que nesse momento, com esse resultado, os decks de Amazing Defenders, né? Que é aquela coleção que lançou no começo desse ano, coleção especial que veio com Mikanko, Pearly e Rescue, agora todos eles têm título de YCS, né? Então o Mikanko ainda não tinha um top ou outro sendo um deck muito wombo combo de Mikanko, aquele que fazia Isolde, que pegava, usava o Cupido, tá ligado? Aqueles decks bem estranhos. O Mikanko nunca conseguiu nada. Vieram novas cartas essas que não fazem nada, com a exceção da Mikanquinho verde, né? Ela sim é Poggers, além do equipamento verde, que deixa o deck melhor. Mas basicamente o que fez o Mikanko ser uma opção viável para esse evento nem são exatamente o Mikanko por ser Mikanko, mas as coisas novas de Agov ajudam demais. Tanto que nessa decklist do Mix, por exemplo, ele tá usando o Diablo Star, né, o Sinful Spoils, e também tá usando a engrenagem nova TCG exclusiva do Ken e do Gen, né? Aqui é só pra mostrar pra vocês por cima um pouquinho, né? Infelizmente não, né? Nesse momento já tem um profile que tá aqui, que eu tô mostrando pra vocês, no canal da Main Deck. No canal da Main Deck eles postaram o profile do Mix. Infelizmente, para a comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente brasileira aqui, o Mix é um cara que não fala muito. Infelizmente, cara. Infelizmente ele não fala muito. Então, o profile aqui, que tem muita coisa curiosa pra se falar desse deck, ele basicamente só mostrou as cartas que ele usou, tá ligado? Tipo assim, olha essa foto aqui, o profile do Mix é bem parecido. Infelizmente, porque o Mix é um jogador absurdo, ele é muito bom. Só que infelizmente ele não fala muito, cara. A comunidade ia ganhar tanto se esse cara falasse mais. Inclusive, tô muito feliz pelo Mix ter ganho esse torneio aí também, né? E com certeza ele deve estar muito mais. Mas, enfim, tá aqui pra você assistir caso você queira. Vamos tentar falar sobre algumas coisas mais focadas, né? O próximo vídeo que eu for fazer, inclusive, eu tenho que me ligar pra poder falar aqui do torneio em si. E eu passei tanto tempo fora que a Yu-Gi-Oh! Pro Deck até mudou o layout. Os caras fazem o gráfico aqui, por exemplo, ó. Ficou bem doido. Bem engraçado aqui o jeito que eles fizeram. Mas aqui tem a decklist de melhor visualização pra gente poder comentar um pouquinho, né? Deixa eu trocar minha tela de exibição aqui do OBS.
E tá aqui o deck de Mikanko, esse é o deck do Mix, tá? Então vamos tentar entender algumas coisas sobre ele, sobre o momento em si. Bom, o momento do formato, ele tá aberto, certo? As coisas novas da nova box de Agov abriram ainda mais o formato. O Kashtira, morrendo do formato, abriu um pandemônio e muita coisa passa a ser viável, tá? O Charalamitz é um grande exemplo disso. O Charalamitz vem performando decentemente nos torneios, era uma carta fora do baralho, passou a ser um deck totalmente viável. O Unchained, que vinha sendo um deck muito relevante pela conjectura do formato na época do Kashtira, acabou caindo bastante, porque o Unchained não tem força suficiente para manter um formato como sendo o principal deck ou o melhor deck ou algo do tipo. Ele não tem essa força, e aí acaba que muita coisa que estava atrás da porta saiu, além das coisas novas de Agov. O Haskell melhorou absurdamente de força com a engine de Sinful Spoils, inclusive era o queridinho da galera no primeiro torneio que teve em Indianápolis, né? Só que algumas coisas no formato passaram a ser ali uma questão, né? O formato, quando tá muito aberto, é bem difícil de você focar em alguma coisa. Afinal de contas, o formato está aberto, certo? Quando o formato está aberto, é difícil que você foque com techs de hand trap, por exemplo. Então, a consequência que isso tem é que você acaba precisando usar algumas coisas que tem covardia, porque não dá pra usar um deck focado em hand traps, porque você não tem um meta call fechado pra você usar techs de hand traps, por exemplo, fechadas para aquele deck que você tá esperando enfrentar. Então, a call não tá pra hand trap, porque se você opta por essa abordagem, você acaba ficando coberto de um lado e descoberto de um lado absurdamente grande. E no final das contas, é como se você não estivesse usando se você não enfrentar no torneio o que você esperava. Então por isso você fica descoberto. Então a abordagem hand trap cai um pouco. Tanto que decks como Mannadium cresceram muito agora nesse começo de formato também, né? Cresceu muito, além do Charalamitz, que tem essa abordagem de fazer uma mesa forte, opressiva, o deck muito agressivo com um monte de camada de jogada. Por mais que você acabe se fudendo pra draw usando o Mannadium, por exemplo. Paciência, mas é melhor do que pegar um deck mais mid-rangezinho e tentar meter, socar hand trap e tentar pegar todo mundo. Você não vai conseguir. É melhor ser agressivo, ignorante e tentar fazer uma vibe meio FTKzinha assim, com algum deck que você tenha, com techs explosivas, tá ligado? E aí, nessa abordagem, eu tô falando tudo isso porque nessa abordagem acaba chegando nesse deck. Esse deck aqui, o Mix fala no profile dele, que eles já vinham de olho nessa abordagem de deck. Antes do ICS Indianápolis. E no ICS de Indianápolis já tinha saído acho que é o Ed Acception, que estava jogando com esse deck, e ele fez o combo com esse deck de Mikanko usando o Acid Golem, né? Que é como se fosse o carro-chefe desse deck. E então ali já tiraram de trás da porta essa novidade que seria o Mikanko. Então para isso o ICS da Bolívia já era conhecido. Se você for olhar aqui no YouTube, por exemplo, eu fui pesquisar, tem vídeo aqui de 9 dias atrás, por exemplo, de 2-card combo desse deck. Então assim, não é algo que apareceu nesse torneio, tá? Eu só tô dizendo isso pra dizer que não é algo que apareceu nesse torneio específico. Já era algo que tava por aí e quem tava procurando melhor já tava ciente. Mas a gente tem que entender algumas coisinhas desse deck, né? Primeiro, mano, eu tô achando que eu tô tão sem ritmo de vídeo, eu tô com medo até de ficar uma merda esse vídeo, mas enfim. A gente tem que entender algumas coisinhas aqui pra falar desse deck. A primeira é por que usar ele, e a segunda, o que ele faz, né? Então não sei se tá relacionado o que ele faz e por que usar ele, né? Como vocês podem ver aqui na abordagem da decklist do Mix, que é essa decklist que nós estamos olhando aqui nesse momento, você pode ver que não tem hand trap, tem só o Nibiru. E no side deck tem algumas techs bem focadas. O Ash, na verdade o Ash que é extremamente genérico, os drawzinhos aqui e os bichos, né? Unchained, Dragon Link e o caralho. É isso aqui que tem de hand trap, certo? Cartas mais explosivas ainda. TTT, fake, porque o Mix já tem 2 TTT fake e 3 TTT true no main deck. Além do Herald of Abyss. Principalmente por causa do Pearl e afins. E o Spellbound, que ele tá usando também no side deck. Não gosto muito desse Spellbound, mas beleza. Soma com um de barra e tem o seu certo sentido pra ser mais ignorante first. O que esse deck? Esse deck é estranho. Ele é um deck que você olha e você não consegue ver um claro objetivo. Não consegue entender direito por que usar ele, onde chegar, o que eu faço com essa merda. O que eu suponho aqui que foi escolhido como fator decisório para você escolher esse deck para esse torneio nesse momento do formato, com o formato estando aberto desse jeito que ele está no momento, é o seguinte: a melhor estratégia de deck que consiga fazer coisas second
e que ao mesmo tempo tem o potencial de usar as coisas ignorantes e FTK de algum jeito. O Acid Golem é uma parada aqui da FTK. Essas cartas aqui são muito opressivas indo primeiro. Tá? Além de você dar o FTK de Acid Golem, você ainda sai comendo cartas do cara com essas cartas imorais aqui e ignorantes. O objetivo é ser covarde, tá? É ser covarde da melhor forma que você puder. E a engrenagem de Mikanko, como engine, ela é uma das melhores engines Going Second que tem. Principalmente por causa do Arabesque, né? As cartas de Mikanko em si são boas indo segundo, né? Então tem o Arabesque, você tem o Rondo, os equipamentos de Mikanko, a própria Orihime que consegue chegar em tudo isso. E ele te dá camadas de jogada. Como o Ken e o Gen são Warriors, você acaba conectando e conversando muito bem com o Mikanko em vários aspectos diferentes. Como tendo extenders no cemitério. E esses extenders no cemitério vêm através de uma Isolde que você faz, por exemplo. E essa Isolde consegue mandar lá o equipamento verde junto com algum Warrior que você vai ter Mikanko, porque você passou pelo Arabesque teoricamente. Então você tem mais camada de Special Summon para poder jogar, né? Então eu acho que o grande ponto era esse, cara. Foi e tentaram identificar ali um deck que tivesse uma abordagem covarde first, que pudesse usar alguma abordagem covarde de locar o oponente e se aproveitar de algumas cartas que tivessem proveitos indo segundo também, porque é o caso do TTT. O TTT aqui com o Ken e o Gen, e não só eles, né? Porque você não precisa abrir com ele. A Mikanko consegue colocar o Warrior pra fazer Isolde pra chegar neles. E se você tem um TTT, você já tá muito na frente em um formato em que o cara não tem hand trap. Você vai tirar as coisas da mão dele, porque um deles aqui descarta carta e o outro TTT tira cartas, ou você busca alguma tech aqui. Enfim, é muito forte. Muito forte. Além do fato de você dar o Acid Golem pro oponente, né? E ao mesmo tempo a engine de Mikanko é boa indo second e essas cartas também são boas indo second, né? Então eu acho que a proposta, a ideia foi essa. Tipo assim, esse deve ter sido o esboço de o que eu preciso. Isso. Agora, qual deck que faz isso? Esse deck consegue, por exemplo, né? Então você consegue usar essa engrenagem de Warrior que é covarde, chegar em uma coisa covarde. A engine de mina aqui, por exemplo, né, de Sinful Spoils, eu não consigo ver muita coisa, porque apesar do Fire Flint ser um Warrior nível 1, que consegue ser buscável e invocável pela Snake Eye, né? Então assim, o Sinful Spoils ainda consegue fazer metade da Isolde. É interessante nesse sentido, porque é só o que você precisa. Chegar na Isolde, tá ligado? Ainda mais em um formato com pouca hand trap, porque lembra da leitura que a gente fez lá atrás, que um formato não tá pra hand trap, por isso que esse deck, por exemplo, não tem tal abordagem. Então, não é só esse deck que tem essa abordagem, os outros também. Então você precisa se aproveitar disso, né? E jogar de acordo. Num formato onde tivesse com meta mais fechado e com mais hand trap, eu duvido que esse deck seja útil. Mas nesse momento parece que sim. E aí o Sinful Spoil acaba fazendo metade de uma Isolde, ou te dando uma certa estabilidade, o que nem é o caso da estabilidade, porque não tem defesa buscável de Sinful Spoils. Então a Dark Witch é só um Special Summon de um Warrior de fogo, que é a Fire Flint ou o Renault. Entende que é Isolde, tá ligado? É Isolde fé. Vamos lá, é Isolde fazer a parada. Então, eu acho que a proposta da estratégia foi essa. O Change of Heart, por exemplo, era algo que eu ia fazer vídeo sobre, né? Porque esse pack de carta todo aqui tá por causa desses caras, né? Essas cartas aqui, além de serem versáteis e tal, ela acaba sendo cartas que se você faz a tua jogada de Ken Game, que você só precisa de uma Isolde pra fazer isso, essas cartas ficam vivas e é absurdo. E aí o Arabesque pega um dos Ken Game que você deu pro oponente de volta pra tua mão. Ou Change of Heart, troca o controle pra você poder invocar outro e tal. É muito redondo, tá? Muito redondo e fez total sentido nesse plano. Agora, se você ainda não sabe exatamente o que faz, eu vou tentar te mostrar aqui, né? Porque eu tô tentando não só mostrar o combo sozinho, eu tô tentando falar sobre, né? Então, aqui a gente vai tentar dar uma olhadinha. Ó, a jogada aqui começa, por exemplo, com o Gen e o Arabesque, né? Que é o equipamento de Mikanko, que é uma das cartas que quebram campo sozinha. Você dá o efeito, invoca ali o Ken pro lado do oponente, o Ken vai dar efeito, compra duas, descarta uma. Não importa o que você compra, ativa o Arabesque dando o alvo no bicho do oponente, né? No Ken que você deu pro oponente, volta ele pra mão, e aí você invoca o Mikanko do teu deck. Você vai invocar o Mikanko vermelho, que é o Warrior. O Mikanko vermelho, como ele foi invocado e tá equipado, você pode dar efeito e buscar um equipamento do deck. Aí você vai pegar a Fire Dance, que é Extender, né? Junta os dois Warrior no campo e faz essa rapariga que sempre dá problema. Pelo amor de Deus, como é que essa carta ainda existe? Isolde. Efeito da Isolde, Search, pega um Renault, só porque sim. Segundo efeito da Isolde, Dump, joga 3 equipamentos, né? E aí você invoca o oposto. Se você começou com o Gen, você invoca o Ken. Se começou com o Ken, você invoca o Gen. Então você vai invocar agora o Ken, e o Ken vai dar efeito pra invocar o Gen do lado de lá. Essas cartas são muito erradas, né? Pelo amor de Deus. Enfim, agora o cara de lá vai dar o efeito mandatório e o oponente descarta uma carta. Lembrando que se eu tiver um TTT aqui, eu já dou o TTT e tiro o outro da carta na mão dele, né? E dou um tapão, mano. É impossível ele quebrar. Mas enfim.
Até agora, apesar de... é só um combo, né? É só uma jogada, é só um combo. Beleza, mas a gente vai chegar em coisas. Porque agora você pode ativar o Fire Dance. O Fire Dance pode invocar a mina do cemitério. E aí você faz esse Link 2 aqui, ó. Que é um Link 2 bem zoado. Que imagino que nessa altura todo mundo já tenha visto alguma vez na vida. Que naquele combo, por exemplo, FTK de Dino, você acaba fazendo aquele bicho que cria um monte de token, aí você faz essa menina. Ela basicamente troca o controle dos monstros que aponta, né? Então, o teu monstro vai pro oponente, do oponente vem pra você, por exemplo. A ideia aqui é que você vai fazer o Acid Golem, né? Então, você dá o efeito do equipamento verde Mikanko no cemitério pra invocar a Mikanko vermelha que já estava lá. E aí você tem 2 nível 3 no campo. Você junta os dois e faz o Acid Golem. O Acid Golem, caso você não lembre, seja um menino novo que nunca comeu um cu aí, basicamente ele é um monstro que, durante a standby, você detacha o material dele. Cadê? Toma 2000 de dano. O ponto é, você não pode fazer Special Summon. Não pode fazer Special Summon. Todo standby ele tem que detachar o material. E se ele não tem material, ele não pode atacar. É só isso. E você não pode fazer Special Summon. Basicamente isso. Você faz ele no teu campo, dá o efeito do Link e troca o controle dos bichos. E dá o Acid Golem pro oponente. O Acid Golem agora tá pro lado do oponente, o oponente não pode fazer summon. Quando chegar na standby ele vai ter que detachar, ele vai tomar dano. E aí você pode fazer uma Little Knight se você quiser. Lembrando que você tem 3 cartas na mão aqui de bobeira, além das 2 outras cartas que você tinha. E o cara não vai conseguir fazer nada. Se você tiver um TTT, você já tirou a carta da mão dele e tal. Enfim, esse aqui é um dos potenciais que o deck pode fazer. Como vocês puderam ver aqui na decklist, por exemplo... tem um monte de outra coisinha, né? Tem jogadinha de Link que você pode fazer, IP, Little Knight, jogadas de utilidade. Eu gosto muito quando tem um deck que tem jogadas de utilidade, que você pode ficar usando cartas que são muito boas, como as Ritas, por exemplo, elas são muito boas. E nesse deck você consegue fazer elas ali de boa, né? A Rita de fogo e a Rita branca, por exemplo. Até o Mix falou de uma parada que você pode dar uma Rita branca num Divine, num jogo contra um Tiara Limits, por exemplo. E aí você invoca pra você e a Divine vem pro teu lado, jogando o Arclight, pegando o Orihime. Olha isso, é bom pra caralho, né? Você pode fazer isso com Ken e o Gen porque eles são luz, né? Por exemplo. Então, é coisa de utilidade, né? Além de você poder fazer a Apollousa, Access Code, essas cartas de utilidade que todo deck pode fazer. Além de alguns Exceeds trades decentes, né? Como o Cicada, que é um bicho que nega efeito, né? Quem joga de Beetrooper lembra. Você pode meter esse Digital Bug Carebege aqui em cima. E em cima dele você mete o outro bicho aqui. E aí você mata cartas e você faz Zeus. E é basicamente isso, tá? Enfim, esse aqui é o panorama geralzão desse deck de Mikanko, cara. Pode ser que eu não tenha falado tudo, tá? Como eu disse, infelizmente o Mix não falou o suficiente dele como eu gostaria de ouvir. E eu tô só tentando passar a minha impressão pra você, pra caso você, assim como eu, esteja boiando com relação a isso. Mas esse é o retorno. E nos próximos dias aí, mais vídeos serão produzidos para vocês, certo? É basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Que saudades que eu estava disso aqui. Mentira.